Só pegar minhas anotações aqui, porque ficou... Vamos dar início à nossa segunda aula, né, de redação técnica. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma recapitulada da aula anterior. Então, eu vou pegar os slides da aula anterior, a gente vai dar uma recapitulada, algo bem breve, rapidão mesmo. Boa noite, Zé Aparecido. Boa noite a todos vocês aí. E a gente dá essa recapitulada e a gente inicia já a aula, que é a segunda aula de hoje, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, que não estiver entendendo a forma que eu estou explicando, ou os exemplos que eu trago do dia a dia, vocês podem estar me chamando aqui, escreve aí no chat, ou liga o microfone, pode interromper, não tem problema. Por quê? Porque o intuito aqui é fazer com que vocês entendam. Meu intuito aqui, eu vou reforçar mais uma vez, eu reforço em todas as minhas aulas, não é que ninguém decore. Eu não tenho esse intuito de fazer com que vocês decorem, não. Quero que vocês entendam. Por isso que eu trago muito exemplo do dia a dia, para que quando vocês estiverem no mercado de trabalho como técnico, vocês assimilam, vocês consigam pensar, eu lembro daquele exemplo, então é isso que faz, é assim que faz. Agora eu tenho que redigir uma ata aqui na empresa. Aquele exemplo que a professora deu lá, não, então é assim que faz, fica mais fácil a gente buscar e ajuda, e assim por diante, um relatório, e assim por diante. Então, gente, eu vou iniciar a nossa aula de hoje, vou compartilhar aqui com vocês a tela. E inicio a aula recapitulando a aula passada. Vamos lá. Vamos lá. Redação técnica, né? Eu trouxe para vocês aqui o significado de redação. Qual que é o significado de redação? Gente, lembrando que vocês receberam uma apostila em PDF, vocês têm essa apostila com esse material. Então, assim, aquilo que eu trago nos meus PDF, aquilo que eu trago na aula, está tudo lá na apostila de vocês, passo a passo. Por quê? Porque a gente tem que seguir um cronograma, a gente tem que seguir um conteúdo disciplinar. Alguma coisa ou outra, vocês podem ver, isso não estava aqui na apostila. A matéria em si está. O conteúdo pode que não está, porque eu peguei de algum site, peguei de alguma literatura, algo desse tipo, mas está tudo aí na apostila de vocês. Então, eu trouxe aqui, vamos lá que eu vou ler. A gente vai ler, porque eu preciso trazer essa parte teórica, e aí a gente vem explicando para vocês. A redação é um ato de produzir um determinado texto escrito. Ela pode ser dividida em 4 tipos principais aqui, que é o dissertativo, descritivo, narrativo e informativo. Gente, antes de eu adentrar nessa questão da redação, de redigir um texto, de escrever um texto, de produzir um texto, eu preciso falar para vocês sobre a importância da leitura. Gente, é fato. Isso aqui parece que é chatice. A professora vem com esse papo de novo, é chatice. Eu já ouvi isso não sei quantas vezes, mas é algo que a gente precisa bater na tecla que, para você saber escrever bem, para você saber produzir um texto, redigir um texto, escrever um texto, ou se comunicar, seja verbalmente, que é pela escrita, ou oralmente pela fala, você precisa ser um bom leitor. Você precisa criar esse hábito da leitura. Só lê, só escreve bem, só fala bem, só comunica bem quem tem o hábito de ler. Você não vai encontrar, é impossível você querer escrever bem, querer falar bem, querer se comunicar bem, se você não tem esse hábito de ler. Não tem como. Por quê? Porque o que nós somos? O nosso cérebro. Eu não sei se eu já falei isso nessa turma, porque eu já dou essa disciplina em várias turmas, mas eu preciso, se eu falei, eu vou bater na tecla novamente. O nosso cérebro, o que acontece? Ele vai alimentando, ele é alimentado no decorrer da nossa vida. Então, nós nos programamos para algo. Por exemplo, um filho. Quem tem filho? O filho, ele nasce e no decorrer da vida, o que nós pais fazemos? Nós programamos ele. Como que a gente programa ele? Nós ingerimos nele, nós colocamos nele informações para que lá
na sua adolescência ou quando ele se tornar adulto, ele vai reportar, ele vai reproduzir tudo aquilo que a gente colocou na vida dele no decorrer do tempo. Assim é a escrita e a comunicação oral. Quando eu tenho o hábito de ler, por exemplo, vocês aí, se vocês estão aí na empresa de vocês e foram escolhidos para participar de um DDC, ou uma semana pátio, por exemplo, na empresa de vocês. Se vocês têm o hábito de ler, por mais que você pense assim, professora, mas eu fico nervosa. Nervoso todo mundo fica. Alguns em grandes exigências, outros não. Uns deslancham com mais facilidade, outros podem ter que ter uma certa dificuldade. Mas quando você tem o hábito da leitura, se você tem que comunicar, se você tem que escrever algo, a hora que você está frente a frente, seja com um caderno, com um computador, frente a frente com as pessoas que você está comunicando, o que você vai fazer? Nada mais é aquilo que você vai soltar, aquilo que você vai extrair do seu cérebro, é tudo aquilo que você ingeriu no decorrer do tempo. Então, se você tem o hábito de ler, você vai saber escrever. Por quê? Porque o seu cérebro vai ter tantas informações, você ingeriu tantas informações dentro dele, que quando for preciso externar, ele vai ter um campo, ele vai conseguir buscar várias informações que estão aqui guardadas, vários conteúdos que foram estudados, que você leu. Se você tem que falar, então, quando você vai participar de uma reunião e você está lá, seja com o presidente da empresa, o supervisor, o diretor, seja quem for, mas se você tem um hábito da leitura, você consegue explanar aquela comunicação de uma forma mais tranquila. E, ao mesmo tempo, você passa autoridade. Porque quando você fala, as pessoas percebem que aquela pessoa tem um hábito da leitura através do seu vocabulário, através da manifestação do conteúdo que ela está propondo, que está lá naquela mesa sendo discutido, e assim por diante. Então, assim, eu sei que nós, brasileiros, infelizmente é muito triste, mas nós não fomos criados, despertado em nós esse hábito da leitura. É algo que precisaria ser despertado. Mas, assim, infelizmente, a gente perde muito, porque a gente não tem esse hábito da leitura. Não só nós brasileiros, mas brasileiro porque é um país subdesenvolvido. Mas outros países também têm. A começar pela essa questão do mundo digital, o quanto que ele está enraizado dentro de nós. E que ele é muito bom, excelente. Porque se não fosse o mundo digital, hoje a gente não poderia dar essa aula aqui. Então, ele é excelente, o mundo digital. Você consegue fazer cursos pelo mundo digital, excelentes. Você consegue trabalhar, quem trabalha home office. Então, assim, é muito bom. Consegue estudar, buscar conteúdos. É muito bom, é excelente o mundo digital. Porém, tudo que é em excesso, ele vai trazer um prejuízo. E hoje as crianças, por exemplo, elas estão ficando muito na tela. Muito. E isso impede com que elas criem esse hábito da leitura. A começar com um país que não incentiva tanto a leitura. Então, assim, se você não gosta de ler, comece a ler que seja uma bula de remédio, gente. Comece a ler que seja um gibi. Ah, professora, eu tenho que ler literatura? Não, gente, leia aquilo que você gosta. Você gosta de suspense? Então, busque ler suspense. Você gosta de ler um jornal, algo informativo? Então, busque ler jornal. Você gosta de drama, de romance? Então, busca ler. Você gosta de conteúdos que são relacionados à sua profissão? Então, busque ler. Mas busque ler alguma coisa. Por quê? Porque você vai assimilando, você vai ingerindo informações do seu cérebro. Aqui, gente, lembra que eu falei aqui para vocês que existem 4 tipos de redação, que é a dissertativa, descritiva, narrativa e informativa? O que é a dissertativa? O próprio nome fala dissertar. Eu vou dissertar sobre algo. Então, o que é? É um tipo de texto que apresenta argumentos e expõe ideias acerca de um tema proposto. Por exemplo, geralmente, essas redações de vestibular, por exemplo, no Enem, quem fez Enem, aí tem lá uma redação que a pessoa tem que fazer. Então, é proposto um tema e você faz uma redação. Geralmente, essa redação ela é dissertativa. Quase que 99% ela é sempre dissertativa. O que é dissertativa? Se propõe um tema
Então, lá se propõe um tema, os organizadores da prova, eles se propõem um tema para o estudante vai dissertar sobre esse tema. O que é dissertar? Ele vai introduzir, porque toda redação dissertativa ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, ele vai introduzir sobre esse tema, supondo que o tema lá, geralmente nessas redações do Enem, sempre pega um tema que está em alta. Então, vou chutar aqui, supondo que vai falar sobre como que anda o consumo de drogas no Brasil, por exemplo. Então, o que o estudante vai fazer? Ele vai dissertar sobre esse consumo de drogas. Então, como que esse estudante vai dissertar, vai introduzir sobre esse tema? Para mim, fazer uma introdução sobre esse tema, eu tenho que saber sobre esse tema. Viu por que é importante o hábito da leitura? Como que eu vou dissertar sobre esse tema, sendo que eu nem sei o que é? Então, ele vem, introduz, faz uma breve introdução sobre o tema, aí ele vem e desenvolve esse tema, porque toda introdução ela tem um problema que é levantado. Aí, nesse problema que você levantou, você vai desenvolver esse problema. Como que eu vou desenvolver? Eu vou falar sobre esse problema, e no finalzinho eu vou tirar, falar sobre esse problema, e no finalzinho eu vou colocar pontos que levaram à manifestação desse problema. E na conclusão, esses pontos que levaram à manifestação desse problema, eu vou concluir. O que a gente conclui desse aumento de drogas? Qual que é o motivo? Aqui, gente, eu vou pular aqui, porque é só uma recapitulação. Redação descritiva. O próprio nome fala, descrever. Eu vou descrever sobre algo. É um texto baseado na exposição, relato de objetos, pessoas, lugares e acontecimentos. Então, eu vou descrever sobre uma situação. É como se eu estivesse falando assim, ó, no dia tal, supondo que eu vou fazer uma redação descrevendo um caso de assassinato que aconteceu. Então, eu vou descrever passo a passo sobre esse caso, o acontecimento sobre esse caso, e vou concluir sobre esse caso. O que a polícia concluiu sobre esse caso? Isso é uma redação descritiva. Eu vou descrever passo a passo sobre esse caso. Redação narrativa. Eu vou narrar sobre algo. E eu lembro que eu falei isso na aula passada para vocês. A redação narrativa, se eu vou narrar, se sempre lembram, quando falar de redação narrativa, lembra do narrador. Não tem um narrador lá, esportivo? Então, o que ele faz? Ele está narrando um jogo. Se ele está narrando um jogo, o que ele tem que transmitir? A emoção daquele jogo, dos acontecimentos daquele jogo. Eu lembro que eu citei um exemplo para vocês, que antigamente, lá na época dos nossos pais, não havia TV. Ou os que tinham eram muito raros. Então, o que acontece? Eles tinham, hoje, muita gente assiste ainda, mas é muito pouco. É jogo pelo rádio. Mas lá na época dos nossos pais, era com muito mais frequência assistir o jogo pelo rádio. Então, eles ligavam o radinho lá e ficavam lá ouvindo. Eles estavam vendo o jogador? Não. Eles estavam vendo a jogada lá, o pênalti que aconteceu, o drible que aconteceu, a falta que houve? Não. Eles estavam vendo lá como que o meio jogou a bola, como que foi o atacante, o zagueiro, o volante, assim por diante? Não. Eles não estavam vendo nada disso, qual que era a posição de cada um. Mas, através do narrador, essa é a importância do narrador, transmitir emoções. A redação narrativa é a única que pode transmitir emoção, porque ele vai narrar um acontecimento. Então, quando a pessoa está lá ouvindo o jogo pelo rádio, o narrador está passando a emoção para ela. Então, ele passa a emoção daquilo que ele está vendo. E aí ele consegue inserir, de certa forma, aquela pessoa naquele ambiente lá. Já que a pessoa não pode ver, então eu tenho que passar o maior número de emoção para que ela se sinta parte integrante daquele momento lá. Ok? Redação informativa. O próprio nome fala, informar. A redação informativa ela é muito um exemplo assim, que é bem prático, que eu gosto de dar, é jornal. Sabe jornal impresso? Então, o jornal impresso, né, ele vai te informar algo. Se você pega um jornal lá, vai ler esse jornal, ele está informando sobre várias situações. Ele informa sobre a política, ele informa sobre algum
política de segurança, política de saúde, como que anda a saúde. Então, ele faz várias informações nesse jornal. Linguagem oral e escrita. A linguagem oral e escrita é fundamental para o desenvolvimento intelectual do ser humano e para a sociedade, pois é através dela que aprendemos e damos sentido ao mundo. Gente, é através da linguagem oral, oral é que eu falo. Neste momento eu estou fazendo uma linguagem oral com vocês. E a linguagem escrita. Essas linguagens são a forma que a gente vai desenvolver o nosso intelecto humano. O que é o intelecto humano? Eu, como ser humano, eu, Roberta, como ser humano, me desenvolvo através da linguagem oral e escrita. É através da linguagem oral e escrita que eu, Roberta, comunico para com o mundo. É através da linguagem oral e escrita que cada um de vocês se comunicam para com o mundo. Por exemplo, vocês, nós que temos família, todo mundo aqui tem sua família. Ou todo mundo trabalha, levando para o mundo corporativo. É através da nossa linguagem oral, da nossa fala, que nós nos desenvolvemos, que nós nos comunicamos com o mundo. Seja o mundo corporativo na empresa, seja o mundo familiar, o ambiente familiar. Ou também através da nossa comunicação conosco mesmo. Porque muitas das vezes, eu particularmente, Roberta, cada um tem sua particularidade, eu gosto muito de escrever. Eu amo escrever. E muitas das coisas que eu escrevo para mim mesma. Porque é uma forma de eu, Roberta, me comunicar comigo mesma. Às vezes o mundo é esse mundo interior também, não necessariamente o mundo exterior. Vocês podem ver que grandes poetas, quem gosta de poema, grandes literários, por exemplo, eles têm vários poemas que às vezes ficaram engavetados durante décadas e depois que são redescobertos. Por quê? Porque a intenção do poeta ou do literário não era expor aquele poema, era se comunicar com o mundo interior dele mesmo. É uma forma da gente se organizar interiormente. A escrita, eu particularmente, agora eu estou falando como terapeuta, é algo que eu indico muito, que é uma forma da gente se organizar com a gente mesmo, com o mundo interior. E através dessa linguagem oral escrita que a gente consegue se comunicar. Vocês aí, vamos lá falar, porque a gente está falando de um curso técnico, mundo corporativo. Vocês se comunicam lá na empresa de vocês, através da linguagem oral. Às vezes é uma empresa, é um cargo que talvez não exija uma comunicação escrita, mas tem uma linguagem oral. Não tem como. A gente sai mudo do serviço 24 o tempo todo, a vida toda. Hora ou outra tem dia que a gente está mais calado, mas não tem como você ficar a vida inteira trabalhando numa empresa, ou o tempo todo. A vida inteira não, porque hoje em dia ninguém trabalha a vida inteira dentro de uma mesma organização. Mas, assim, não tem como você trabalhar um tempo todo enquanto você estiver dentro de uma empresa e mudo, né? A não ser que você tenha deficiência aí da mudez. Mas caso isso que você fala, né, se comunica, você precisa o tempo todo estar se comunicando. Você precisa o tempo todo estar se comunicando com a sociedade. A linguagem oral e escrita é essencial para a comunicação, que é um dom inato. Então, o que é um dom inato? Nós nascemos com esse dom de nos comunicar com o mundo. Quando a gente se comunica com o mundo, a gente está extraindo do mundo algo e deixando algo de nós também no mundo. Permite ao ser humano interagir com os outros e com o meio em que vive. A linguagem oral e escrita é um instrumento para organizar pensamentos, crenças e o mundo interior. Lembra que eu falei o quanto que eu, particularmente, indico muito a linguagem escrita, escrever, por quê? Porque é uma forma da gente organizar os pensamentos. Muitas das vezes, nós somos seres humanos, gente. Então, tem dia que nossa cabeça está a 1000 por hora. Está passando um turbilhão de coisas na nossa cabeça. Se vocês olharem para o mundo interior de vocês agora, se questionem aí, vocês, interiormente. Quantas vezes a gente está naquele turbilhão na nossa cabeça, passando 1 milhão de coisas, 1 milhão de coisas para resolver, e a gente está... E o que a gente fica totalmente perdido. Mas quando a gente começa a colocar isso no papel, a gente começa a organizar esse mundo interior que está fazendo barulho. A linguagem escrita possibilita a organização do pensamento e o registro de ações e pensamentos humanos, o que é fundamental para a difusão de ideias e informações. Isso é importante, porque quando eu estou com esse turbilhão, existe uma técnica, e eu não vou aprofundar dessa técnica, porque seria se eu estivesse dando aula para administração, mas é uma técnica que chama brainstorming, não sei se vocês já ouviram falar, que é em inglês, que traduzindo chama chuva de ideias. O que é essa chuva de ideias?
Você, que é um líder, um supervisor, um futuro gerente, por exemplo, se vocês têm algo para resolver dentro da organização, vocês chamam a equipe de vocês, dependendo da situação, vocês chamam a equipe. E o que vocês fazem? O que é essa técnica brainstorm? Você vai chamar a equipe e cada um vai colocar suas ideias, por isso que chama chuva de ideias. Cada um propõe uma ideia para solucionar aquele problema. Quando a gente propõe essas ideias do brainstorming, o que a gente está fazendo? Uma linguagem escrita. Eu coloco essa chuva de ideias lá no quadro, por exemplo, ou no Flipchart, e aí a gente vai colocando ideias e no final a gente vai organizando essas ideias e descartando aquelas que convêm e aquelas que não convêm. É uma forma da gente organizar essa questão do mundo corporativo. A oralidade é fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita, pois é através do ouvir que se desenvolve a capacidade de aprender. Eu lembro que eu falei isso na aula passada para vocês, que eu citei o exemplo da pedagogia. Quem é que tem filho, ou quem não tem filho, que todo mundo já foi criança aqui, lembra que a professora lá, quando a gente era bebezinho lá, no prézinho, ou antes do prézinho que a gente estava lá na creche, o que a professora fazia? Fazia uma rodinha lá, não fazia? Ela sentava na rodinha, geralmente ela fazia uma votação, qual que era o livro que ia ler, a gente escolhia o livro lá que a gente queria que ela lesse, ela lia aquele livro. Ela lia aquele livro para nós, então ela estava narrando aqueles acontecimentos. Por quê? Nós sabíamos ler? Nós não sabíamos ler. Mas quando ela lia, que ela enfatizava e falava de Chapeuzinho Vermelho, e que o lobo tinha os olhos grandes, tinha a boca grande, e fazia todo aquele drama, aquela narrativa, a gente ficava com os olhos arregalados, achava a coisa mais boba do mundo. Aquilo lá, gente, não é que a professora criou. Não, a pedagogia, a neurociência explica isso. Tudo tem um embasamento científico. Quando você lê para uma criança, traz aquela narrativa, você está desenvolvendo aquela criança a capacidade de aprendizagem. Então, por mais que a criancinha lá no prézinho, ou antes do prézinho, ela não sabe ler, mas a professora pega aquele fantoche, faz um teatro e fala do Chapeuzinho Vermelho, e faz aquela narrativa, e veste Chapeuzinho Vermelho, e a outra professora veste de lobo, e faz aquele teatro, aquela narrativa, e põe emoção, as crianças, fica todo mundo todo envolvido com a história. Aquilo é uma forma, gente, da gente desenvolver a capacidade de aprender desde a primeira infância. A leitura de histórias em voz alta é uma forma de enriquecer o repertório de oralidade das crianças, de despertá-las para o interesse pela escrita. Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. A estimulação do ambiente, como a interação dos adultos com as crianças e a disponibilidade de materiais linguísticos, é importante para o desenvolvimento da linguagem. Gente, aqui eu não vou aprofundar, né? Eu lembro que eu falei para vocês sobre sentido denotativo e conotativo. O que é o sentido denotativo? Sentido denotativo, literal de uma palavra ou expressão, refere-se ao sentido original. Então, denotativo, aquilo que denota. Então, é aquilo que é o sentido real da palavra. Aqui eu trouxe um exemplo. Exemplo, fiz um arroz muito salgado. Esse salgado é o sentido real, com muito sal. O conotativo é o que conota alguma coisa, que deduz alguma coisa. Então, aqui é um sentido figurativo. O arroz está com um preço muito salgado. O muito salgado aqui é um preço caro, alto, elevado, superfaturado. Não vou entrar aqui, gente, porque eu falei com vocês. As qualidades de um texto: concisão, correção, clareza e elegância. Vamos lá. Ser conciso significa não abusar de palavras para exprimir ideias, ir direto ao assunto. Então, eu preciso ser conciso, eu preciso ir direto ao assunto. Eu não posso ficar enrolando, eu preciso ser mais objetivo. Por quê? Quando eu vou escrever algo, gente, imagina vocês aí no local de trabalho de vocês têm que escrever um relatório, ou vocês que têm que escrever uma ata, por exemplo. Vocês têm que ir direto ao ponto. A gente tem que ser conciso com aquilo que a gente vai escrever. Se eu estou fazendo uma ata lá na empresa, teve uma reunião, supondo, para a gente escolher qual que vai ser quem vai trabalhar no sábado e quem vai folgar no domingo, por exemplo. Vou citar um exemplo. Então, se a proposta da reunião foi para saber quem vai folgar... Não, um parênteses aqui. Supondo que a reunião seja no serviço para saber quem vai trabalhar no dia 25 e quem vai trabalhar no dia 31.
Então, automaticamente, uma equipe vai folgar no dia 25 e uma vai folgar no dia 31. Se o intuito da reunião é esse, então, gente, eu já tenho que ir direto ao ponto da solução daquele problema. Se eu estou falando para a gente verificar qual equipe vai trabalhar no dia 25 e qual vai trabalhar no dia 31, eu não tenho por que eu colocar na ata um assunto sobre o vale alimentação, sobre as horas extras. O que isso tem a ver no momento? No momento, o que a gente está para decidir é sobre quem vai trabalhar no dia 25 de dezembro e quem vai trabalhar no dia 31. Eu preciso ir direto ao ponto. Clareza consiste na manifestação da ideia de forma que possa ser compreendida rapidamente. Quando nós vamos escrever um texto, gente, uma ata na empresa, por exemplo, um relatório, tem que ser, gente, claro, para que todas as pessoas envolvidas consigam assimilar aquele conteúdo. É óbvio que alguém pode perguntar assim, professora, mas tem termos técnicos de acordo com cada profissão. Por exemplo, o advogado ele tem uma linguagem técnica. O psicólogo ele tem sua linguagem técnica. O químico tem a sua linguagem técnica. O contador tem sua linguagem técnica. A gente sabe, o enfermeiro tem sua linguagem técnica. Nós sabemos que cada grupo e cada categoria de trabalho ela tem a sua linguagem técnica. O médico tem sua linguagem técnica. Porém, se eu estou escrevendo um artigo, um relatório, uma ata, lá no meu serviço, para minhas colegas de enfermagem, então eu tenho que ser claro para que todas as enfermeiras consigam assimilar. Se eu sou uma química, estou escrevendo um relatório para a equipe de química, o engenheiro químico, os técnicos de químicos envolvidos lá da área, então tem que ser uma linguagem para que todos consigam compreender. Eu não vou falar aqui também, porque a gente falou sobre... Aqui também não vou falar. Gente, então, isso aí é a recapitulação da nossa primeira aula. Agora, vamos lá para a aula de hoje, ok? Tá dando para entender, pessoal? Tá, tranquilo. Vamos lá. Lembra que eu falei que toda redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão? A gente que cortou, tá? Mas está escrito introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é? Agora eu vou aprofundar sobre essa introdução, sobre o desenvolvimento e sobre a conclusão. Por isso que eu sempre gosto de recapitular. Introdução, contextualização. Então, eu vou contextualizar sobre um tema. Então, assim, se nós vamos fazer uma redação sobre o uso excessivo, vamos lá, vou pegar até meu caderno aqui que eu gosto de escrever para explicar. Se eu vou fazer uma redação e o tema proposto foi lá, o uso de EPIs, a importância do uso de EPIs na empresa, então esse vai ser o tema, a importância do uso de EPIs na empresa. Então, o que eu vou fazer na introdução? Eu vou contextualizar. O que é esse contextualizar? Primeiramente, na introdução, eu tenho que falar sobre o que é EPI. Por quê? Nossa, professor, mas por que eu tenho que falar o que é EPI? Qual o significado de EPI? O que é EPI? Porque, gente, quando a gente vai escrever algo, a gente tem que escrever para que todas as pessoas entendam. Então, pode ser que um funcionário, ele já é mais tempo de empresa, ele já tem uma certa formação, já tem uma certa experiência, ele vai saber. Pode ser que alguma pessoa não saiba, você não pode ignorar. Tem gente que não sabe, não tem problema. Então, por isso que a gente tem que contextualizar. Então, se é lá um tema sobre a importância do uso de IPI, eu vou contextualizar sobre o que é o IPI. Aí, agora, eu vou formular essa tese. Como que eu formulo essa tese? Eu vou formular... Gente, aqui eu estou explicando para vocês em cima desse exemplo do tema que eu trouxe, entendeu? Agora, eu vou formular. Como que eu formulo essa tese? Formulo sobre o quê? O problema. O que o não uso de IPI traz para as empresas? O que o não uso de IPI traz para o trabalhador? Aí tem N fatores o que o não uso de IPIs traz para o trabalhador. Um deles pode ser a questão da saúde, da segurança, com certeza a segurança é o mais importante. O que traz o problema para a empresa? O funcionário pode ser mandado embora e depois o Ministério do Trabalho pode entrar com uma ação, se a empresa não fornecer. Então, assim, tem vários fatores, mas a introdução seria isso. O que é o desenvolvimento? Expandir as ideias da introdução.
Se eu falei aqui sobre a importância e o que traz o não cumprimento dessas regras, agora eu vou desenvolver sobre isso. Agora que eu posso dar alguns exemplos sobre empresas que o índice de empresas, por isso que é importante a gente ler. O índice de empresas, por exemplo, que sofrem ações trabalhistas por não fornecer IPIs, por exemplo. Quais são as problemáticas? O que isso afeta a organização? Quais são a margem de lucratividade que essa organização perde, por exemplo? Conclusão. Aí eu vou concluir aquele levantamento que eu fiz, proposta de intervenção. Se eu acho que eu falei isso foi nessa turma. Se eu levanto um problema, porque a introdução, gente, nada mais é que um levantamento de um problema. Se eu levanto um problema, eu tenho que ter essa solução. Não adianta você querer aparecer na sua empresa e você falar para o seu chefe assim, nossa, esse problema lá. Ah, mas do que adianta você pôr fogo, só levantar o problema, mas não tem a solução para resolver. Então, é melhor você ficar de boca caladinha, digerir esse problema dentro aí de você, pesquisar uma solução, quando você tiver com a solução, você vai lá e mostra. A estrutura de um texto é a forma como o texto é dividido, em blocos lógicos, ou seja, é o esqueleto do texto. Então, o texto, gente, ele é um esqueleto. Ele tem uma estrutura. Você não vai conseguir nunca. Você pode ser um expert na escrita, mas você não vai conseguir nunca escrever um bom texto sem obedecer essa estrutura. E a base de uma estrutura é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ou início, meio e fim. Uma boa estrutura textual é importante para que o leitor compreenda a mensagem e se engaje com o conteúdo. Se eu estou lá na empresa, na organização, e eu fui incumbida em passar essa tarefa de desenvolver lá um relatório, ou de organizar uma CIPAT, por exemplo, dentro da empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer essas regrinhas. São regrinhas básicas que parece assim que não... a professora fala sobre essas regrinhas, ela está falando, ela repete sem parar, parece que é a mesma coisa que ela está falando. Não, mas você precisa obedecer essas regrinhas. Por quê? Porque o leitor, aquela pessoa que vai seguir, seja seu supervisor, um relatório que você vai escrever, ele precisa compreender, porque senão fica uma coisa desconecta. Aqui está falando que é uma estrutura, ou seja, um esqueleto. O nosso esqueleto humano, ele é conecto, não é? Não está interligado. Os nossos ossos não estão interligados, cada um tem sua função aqui. Nossos músculos não tem, cada um tem sua função. As veias, cada um tem sua função. Tem, não tem? Assim como é o texto, ele tem sua função. Não tem como eu pegar, vamos supor, o dedo da minha mão aqui. Gente, eu não sou dessa área, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, alguém pode me corrigir, não tem problema. Mas não tem como eu pegar o dedo, os ossos da minha mão e colocar ela no meu peito. Está desconecto, vocês não concordam? Porque tem que seguir uma regra estrutural. A regra estrutural de um corpo humano é assim. A não ser casos que a pessoa nasça com alguma deficiência, mas a regra geral é assim de um esqueleto humano. Então, se a regra geral de um esqueleto humano é assim, o texto também tem uma regra geral para que consiga compreender. Porque, se você vai... Quem faz radiologia, por exemplo? A estudante de radiologia, se você vai fazer um raio-x, o que acontece? Aí um médico, por exemplo, radiologista que está lá, que fez aquele exame lá, ele não sabe quem que eu sou, por exemplo. Ele sabe quem é o esqueleto aqui da Roberta. Aquilo que saiu lá no raio-x, vocês não concordam? Então, através daquilo lá, ele vai diagnosticar como que anda a fratura. Se a pessoa sofreu meu filho, por exemplo, esse dia quebrou a clavícula. Então, o que acontece? Através lá daquele raio-x da clavícula, o médico consegue, aí está tendo um acompanhamento toda semana, ele consegue verificar como que anda. Porque, por um certo momento, sofreu uma deformação com a quebra, e agora, no decorrer do tempo, vai fazendo o quê? Vai fazendo o raio-x para ver se já está voltando em conformidade. O que é conformidade? Ao estado normal. Então, assim, professora, mas você falou isso para quê? Para vocês compreenderem a importância de um texto. O texto precisa seguir essa estrutura. Porque se eu estou escrevendo um relatório dentro da minha empresa
E eu começo falando, concluindo um problema, mas eles nem sabem qual que é o problema. Então, vamos seguir uma estrutura. Vamos levantar esse problema, levantamos. E são esses os tópicos dos problemas. Agora, a gente vai desenvolver esse problema. E, no final, a gente vai concluir sobre esse problema. Essa é a estrutura. Os 5 erros mais comuns em uma redação são o uso de gírias. Gente, uma redação você não pode usar gírias, a não ser, gente, casos que permitem o uso de gírias ou casos em que o tema permite e exige o uso de gírias. Supondo que você vai fazer uma redação sobre o uso de gírias, aí você vai ter que usar gírias, porque você vai ter que colocar problemáticas, os exemplos e tudo. Rebuscamento linguístico. O que é o rebuscamento linguístico? Rebuscamento linguístico é você colocar palavras com deformações. Uso inadequado de conjunções, períodos longos de generalizações. Conheço os 5 erros mais cometidos nas redações de concursos vestibulares. Os modos de organização do texto e do discurso podem ser variados, mas alguns dos mais comuns são narração. Um dos modos de organização discursivo que pode ser estruturado em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Descrição, um dos modos de organização discursivo. Dissertação, um dos modos de organização discursivo. Injuntivo, gente, peraí, deixa o injuntivo, eu não vou falar agora não. Então, vamos lá. Narração, gente, batendo na tecla mais uma vez. Se vocês forem pegar aí na apostila de vocês, não é que a professora está falando a mesma coisa da aula passada, que ela acabou de recapitular. Não, não é que eu estou falando a mesma coisa. Se vocês forem pegar a apostila, é uma continuidade. Então, sempre se a gente está falando de redação, sempre a gente vai ter que falar sobre a narração, a descrição, a dissertação e a informativa. Então, é uma continuidade. Então, o que a narração é? Aquilo que eu falei para vocês. Você vai despertar o quê? Emoção. Você vai narrar sobre um tema, apresentar algo. A descrição, eu vou descrever sobre uma situação. Vou descrever sobre um acontecido. Eu vou descrever sobre um show que aconteceu. Eu vou fazer uma descrição sobre a CIPAT. Houve a semana da CIPAT na empresa de vocês. E agora, vocês são responsáveis por fazer o fechamento dessa semana. Então, eu vou ter que descrever sobre essa semana. Dissertação, vou dissertar sobre um tema. Injuntivo, um modelo de organização da escrita que tem como objetivo orientar, instruir e prescrever. Então, o injuntivo, você vai prescrever sobre algo, orientar. Um tipo de redação, de redação texto injuntivo, gente, é a bula de um medicamento. O que ele faz? Um medicamento. Você está com o medicamento aí na sua casa, você vai abrir, vai ler a bula. Ele vai te orientar. Lá não vai mostrar para que aquele remédio serve? Lá fala. Quais são os efeitos colaterais? Lá fala. Quem pode usar? Se é adulto ou se criança acima de 6 anos pode usar? Para que ele é prescrito? Quem pode prescrevê-lo? Lá fala tudo isso. Então, ele vai te passar uma orientação sobre aquela bula. Um exemplo de texto injuntivo seria uma bula de medicamento. Um exemplo de texto injuntivo também poderia ser como que eu posso falar aqui? Uma peça de carro. Você compra uma peça de carro e vamos supor que está na caixinha. Lá na caixinha está falando para que serve aquela peça. Se é uma pastilha de freio, ela é para o lado direito, do lado esquerdo, para qual lado que ela é? Qual é o modelo de veículo? É um Uno de 2013 para cima? Ou é por um Onix? Então, está tudo lá descrito. Porque, assim, uma pastilha de freio do Uno, geralmente, eu não sou mecânica, mas não vai caber numa Ferrari, por exemplo. Entendeu? Então, assim, tem toda a informação lá. Argumentativo, um modo de organização do discurso que é muito utilizado na comunicação jurídica. O argumentativo, gente, é um texto que um exemplo que eu gosto muito de trazer é a questão do mundo jurídico mesmo, o advogado. O advogado, o que ele faz? Ele nada mais é que ele lê, para você exercer a advocacia, você tem que gostar de ler. Então, ele vai ler, e infundado naquela lei que ele leu, naquela lei que ele debruçou, por isso que muitos advogados varam noites e noites lendo, destrinchando uma lei,
Por quê? Porque através daquilo lá ele vai argumentar, seja por uma defesa ou uma acusação. Todo bom advogado, gente, se ele pega um caso, ele vai passar noites e noites. Por exemplo, um caso criminalista, ele vai passar noites e noites lendo sobre aquela lei, debruçando. Por quê? Porque a nossa lei brasileira, gente, ela tem brechas. A nossa lei brasileira tem brechas. Por isso que existem advogados de defesa e de acusação, porque através das brechas que tem lá naquela lei, o advogado vai achar uma brechinha para defender ou acusar o réu. Enunciativo, o modo de organização do discurso. Eu vou enunciar sobre um discurso. Eu vou falar. Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. A família Repinica. A família Repinica tem vovó Maricota, que conta anedoda e tricota. As anedotas de vovó Maricota Repinica são anedotas muito velhas, iguais a ela. Vovó Maricota se veste assim: chapéu de marinheiro, short de escoteiro, camisa de babadinhos, chuteira de goleiro. A família Repinica tem uma mãe, Dona Sereia. Ela tem mania de ser sereia do mar. Usa avental tipo rabo de sereia, é desafinada e vive cantando. Quando ela canta, tudo acontece. O doutor Navegação adoece. O mar fica arrepiado de ondas. Os peixes, alguns ficam surdos, perguntando: o que é, hein? O que é, hein? Hein? O texto descritivo tem como objetivo descrever algo como objeto, pessoa. Aqui, gente, ele descreveu. Ó. Ele falou como a vovó vestia, ele falou como que ela se comunicava, ele descreveu passo a passo. Então, aqui, ó, o texto descritivo tem como objetivo descrever algo como um objeto, pessoa, animal, lugar ou acontecimento. Sua principal intenção é transmitir para o leitor as impressões e as qualidades do que está sendo descrito. Então, gente, quando você vai fazer um texto descritivo, você tem que descrever minuciosamente. Um exemplo de texto descritivo é um relatório. Mais para frente, a gente vai aprender, na próxima aula, a gente vai aprofundar sobre relatórios. Por quê? Porque não tem como você formar como um técnico, seja qual área, e você não souber fazer um relatório, né? Então, você vai relatar sobre algo. Imagina que vocês aí estão trabalhando na área e vocês vão fazer um relatório. Vou citar um exemplo aqui da área da enfermagem. A enfermeira, ela vai fazer o prontuário. O prontuário é um relatório. Então, ela vai relatar. Supondo que ela pegou o horário das 7 da noite às 7 da manhã. Quando ela vai entregar aquele turno, no decorrer do turno, das 7 horas da noite de hoje até amanhã, às 7 horas da manhã, ela visitou o paciente algumas vezes. Vocês concordam? Todas as vezes que ela visitou, geralmente ela vai aferir a pressão, ela vai aplicar alguma medicação, ela vai ter alguma ocorrência que o médico solicitou, ou alguma intercorrência, se a pressão do paciente aumentou, se ficou instável, se o batimento cardíaco como que está, se o paciente urinou ou se não urinou, se comeu ou se não comeu, se bebeu água ou se não bebeu água. Tudo isso ela precisa descrever. Por que ela precisa descrever? Porque o prontuário é um relatório, porque ela vai ficar com esse paciente o dia inteiro, 24 horas, 7 dias de semana? Não. A equipe que pegou esse paciente agora às 7 horas da manhã e vai entregar amanhã às 7 horas da noite e vai entregar às 7 horas da manhã, ela vai repassar esse paciente para uma ou outra equipe disciplinar. Então, a equipe disciplinar precisa dar continuidade no tratamento daquele paciente. Por isso que é muito importante a questão do relatório. No caso da enfermagem, o prontuário. Mas no caso de vocês, um relatório. Por quê? Porque se vocês estão entregando um turno, até para a questão, gente, de resguardar vocês, para resguardar vocês e também para manter um trabalho de eficiência na organização. No caso da enfermagem que eu citei, por exemplo, um trabalho de eficiência no tratamento médico do paciente. Por quê? Porque imagina assim, os médicos, os enfermeiros não alimentassem um relatório de forma correta, o prontuário de um paciente. Aí amanhã ele vai embora para casa, aí entra outra equipe multidisciplinar. Não sabe que hora que tomou o medicamento, não sabe como que foi a pressão arterial da pessoa durante a noite,
não sabe se alimentou, não sabe se urinou, não sabe de nada, se tomou um banho. Então, precisa dar continuidade àquele tratamento. Numa mineradora, por exemplo, eu não sou dessa área de mineração. Não sou, gente. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, pode corrigir. Mas faça-se a coleta de tempos em tempos. Não sei se é de 10 em 10 minutos, de 1 em 1 hora, mas faz a coleta. Precisa fazer aquela coleta, envia para o laboratório faz a análise daquele minério e alimenta tudo aquilo lá no relatório. Por quê? Para saber, gente, para acompanhar. Isso resguarda ambas as partes. É bom para o produto da empresa ser desenvolvido de forma eficiente, como no caso da mineração, mas como também no caso de prestação de serviço, que é cuidando da saúde do paciente. Então, isso é muito importante. Infelizmente, o que a gente vê hoje no mercado de trabalho? Profissionais que não sabem fazer relatório, profissionais que não sabem fazer prontuário. Nós estamos vivendo, eu não sei se eu já falei aqui nessa sala, um número enorme de analfabetismo, chama analfabetismo funcional. Professor, o que é esse analfabetismo funcional? São profissionais que têm diplomas, até de mestrado, doutorado, mas que não conseguem interpretar nada. Então, gente, a gente tem que ficar muito atento sobre isso. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe interpretar. Não adianta nada. Como que vocês aí no local de trabalho de vocês? Imagina um enfermeiro, ou um minerador, um químico. Ele vai e recebe um relatório, mas ele não sabe interpretar esse relatório. E aí, do que adianta? Ele recebe os dados, mas não sabe. Ou ele não sabe nem alimentar o sistema com os dados. Porque alimentar os sistemas com os dados, gente, é uma redação. É uma redação descritiva, é um texto descritivo. Eu preciso descrever minuciosamente. Exemplo de texto dissertativo. Livros desprezados. Grave problema presente no Brasil é o baixo nível cultural da população, devido à falta de leitura de boa qualidade. Segundo o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que verifica a capacidade de leitura do jovem, dentre os 32 países envolvidos na pesquisa de 2001, o nosso ficou em última colocação. Gente, então aqui, ele descreveu a problemática da questão da leitura. O nosso país ficou em última colocação no ano de 2001. Porque infelizmente, nós não temos o hábito da leitura. E não adianta só a gente também... culturalmente nós não fomos ensinados, mas é muito fácil a gente culpar as pessoas pelos nossos erros, pelo que foi alimentado nós na infância. Hoje nós somos adultos já. O que é ser adulto? O que é ser homem? O que é ser mulher? É assumir a sua vida. Não é porque lá no nosso passado, lá na nossa infância, nossos pais, ou os nossos professores, ou a escola que a gente estudou, não nos orientou, não nos incentivou a leitura, que hoje eu vou culpá-los por isso. Não, hoje eu já sou adulta. Eu posso começar a ler a partir de hoje. Eu posso começar a me desenvolver a partir de hoje. Porque aí é muito fácil sair culpando as pessoas. Um texto dissertativo é um tipo de redação que expõe e discute ideias sobre um tema, de forma organizada e clara. O objetivo é apresentar uma tese ou opinião e persuadir o leitor. Então, assim, o que é esse texto dissertativo? Eu vou dissertar sobre algo. Então, eu disserto sobre uma ideia e agora eu vou convencer o leitor que a minha ideia ela é a melhor, que a minha ideia é favorecida, que a minha ideia tem fundamento. Então, isso é a função do texto dissertativo. Eu vou dissertar sobre algo. Dissertei sobre uma problemática e agora eu vou convencer. Por exemplo, supondo que a gente fosse fazer uma redação dissertativa sobre o déficit de leitura, que está falando aqui, do Brasil. Aí eu ia levantar a problemática lá que seria sobre a falta de qualificação dos professores, supondo, eu não estou falando que é isso. Então, eu teria que convencer o leitor que aquela problemática que eu levantei, ela tem fundamento. Fundamento em quê? Aí eu trazia vários argumentos, mas não são argumentos meus. Aí teria que ser argumentos científicos, comprovados, que aquela fundação minha tem razão, validação. Entenda o tema. É preciso analisar a proposta da redação e ver qual a importância no cenário atual. Porque, gente, não tem como eu escrever, por isso que quando eles vão fazer Enem, a pessoa vai fazer Enem, eles falam assim, quem faz cursinho, ou na faculdade, ou na escola aí, quando está terminando o segundo grau, a professora... Alguém me chamou?
A professora sempre fala assim, gente, leia, 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 leia. Por quê? Porque você nunca sabe qual é o tema que a universidade vai propor para você fazer redação. Então, você precisa estar mais adequado aos temas mais relevantes no último ano, para que o tema que ele propôs você consiga deslinchar. Por exemplo, se fosse para me propor um tema agora sobre a área da mineração, eu não ia saber, porque não é um tema que eu leio, não é uma profissão que eu atuo. Agora, se eu fosse fazer uma faculdade, a qual talvez poderia me solicitar, ou fosse ingressar numa área, talvez que ia me solicitar esse tema, aí eu teria que ler mais. Texto enxuto. Não escreva coisas que não estão relacionadas ao tema. Lembra lá que eu falei sobre a questão de ser claro? Eu tenho que escrever algo que tenha a ver com o tema. Se eu vou falar sobre IPIs, o uso de IPIs, então para que eu vou falar sobre o vale de alimentação? O que tem a ver o vale alimentação, reivindicar o aumento de vale alimentação com o IPI? Tem nada a ver, gente. Argumentos. A redação precisa conter argumentos bem conectados. Lembra que eu falei que todo texto lá ele tem uma estrutura? Assim como o nosso corpo tem uma estrutura esquelética, o texto ele tem que ter uma estrutura. Então, esses argumentos, eles precisam estar conectados. Eu não posso começar a introdução já falando sobre a resolução do problema. Primeiro, eu tenho que levantar o problema, explanar sobre ele no desenvolvimento. E, no fim da conclusão, que eu vou dar a conclusão e resolver aquele problema. Não seja óbvio. Escrever pontos óbvios deixa a redação chata sem criatividade. Então, você também não pode ser tão óbvio. Você tem que alimentar aquele texto. E eu só consigo alimentar aquele texto se eu tiver a conexão de ler, de ter lido sobre aquele tema. Porque se eu não consigo, um exemplo que eu trouxe para vocês agora, se fosse para me escrever uma redação sobre mineração, eu ia fracassar, porque eu não saberia alimentar. Saberia alguma coisa ou outra, porque eu já dei aula em mineração, eu tenho uma irmã que é engenheira de produção, alguma coisa ou outra. Mas era muitíssimo superficial. Nada que ia valer a pena. Solução. Não se esqueça que a redação tem o objetivo de solucionar algo. Então, na conclusão, você precisa avaliar e ver quais serão as soluções para o tema abordado. Lembra que eu bati na tecla para vocês? De nada adianta eu levantar um problema se eu não sei a solução, é melhor você ficar caladinho. Se você está vendo um problema lá na organização que vocês trabalham, aí, de que adianta você chegar para o chefe de vocês e falar que tem aquele problema? É melhor você ver aquele problema e buscar, já a partir de hoje, já começar a estudar e achar uma solução. Aí você já chega com checkmate. Olha, tem esse problema, mas que tal a gente fazer isso e aquilo? Desenvolva o hábito da leitura. Foi o que eu falei para vocês. Bati na tecla lá no início, mas precisa falar. A gente precisa desenvolver o hábito da leitura. Quer se comunicar bem? Quer falar bem? Falar bem, gente, não significa falar palavras bonitas. Bonitas não, toda palavra é bonita. Assim, maioria, né? Não significa falar palavras cultas, diferentes, nada disso. Falar bem é saber se comunicar, expressar. Eu consigo me expressar? Eu, particularmente, eu não sei se eu já falei aqui nessa turma, eu lá antigamente, quando eu tinha meus 18, quando eu fiz minha primeira faculdade, eu tinha 18 anos quando eu comecei. Então, lá no início, 17 anos, lá no início, eu era péssima para comunicação. Mas péssima, imagina uma pessoa ruim para falar. Era eu. Mas aí eu fui descobrindo, isso é algo que eu fui descobrindo sozinha, porque eu queria ser uma boa comunicadora, eu sempre quis ser. Aí eu fui descobrindo que quanto mais eu lia, mais eu alimentava o meu vocabulário. E mais eu tinha segurança naquilo que eu estava falando. Eu ainda tenho muita coisa a melhorar, como todos nós, porque nós estamos aqui na Terra e nós estamos em processo de construção. Mas se for olhar a Roberta de 24 anos atrás, é uma Roberta bem melhor. Que precisa melhorar a partir desse ponto de hoje, sim, mas a partir do ponto de partida lá no final, lá no início, ela está bem melhor. Assim é vocês. Eu preciso que todas as minhas aulas eu tento passar uma reflexão. Não tem como, eu acredito, eu, Roberta, particularmente, não tem como ninguém aprender nada se antes disso ele não tiver a consciência de que ele precisa aprender. Essa aula pode durar 2 horas aqui, 3 horas.
E eu poderia trazer os melhores exemplos, os melhores conteúdos, fazer um show maravilhoso de aula. Mas se vocês não tiverem a consciência de que vocês precisam aprender, de nada adiantaria. Eu poderia trazer um expert da escrita aqui, um Augusto Cury da vida. Um exemplo aí. Um Chesterton da vida, já faleceu, mas eu poderia trazer. Um Shakespeare da vida, um Sócrates da vida, que é maravilhoso. Mas só que se você não tiver a consciência que você precisa aprender, não adianta. Então, assim, lá no início, quando eu tinha 17 anos, eu era péssima. Gente, imagina uma pessoa péssima. Eu era. E hoje, preciso melhorar muito ainda. Mas em relação àquela Roberta que começou lá no início, no ponto de partida, já melhorei 90%. Então, por que eu melhorei? Porque a gente precisa ter a humildade de pensar assim, eu preciso melhorar, eu preciso aprender. Por que eu falo muito, gente, bato muito nessa tecla? Isso serve para tudo na vida, seja qual aula que você tiver. Hoje é uma aula de redação técnica, ok. Amanhã pode ser uma aula, sei lá, de logística, de matemática financeira. Cada curso técnico tem sua grade aí, curricular. Não sei qual é a aula, mas se você não tiver consciência de que você precisa aprender, não adianta. A consciência é o primeiro ponto, uma consciência madura é o primeiro ponto para que você aprenda. Um exemplo que eu gosto de citar como exemplo aqui é filhos. Quem tem filhos aqui? Você já viu aquela história? Por exemplo, adolescente. Eu não tenho filho adolescente. Meu mais velho tem 11 anos. Mas quem tem filho adolescente, ou quem já foi adolescente, todos nós, você já viu aquela história que às vezes o pai fala, e o filho nem ouve, mas nem executa? Aí chega uma outra pessoa de fora e fala uma vez, e aí você pensa assim, irmão, eu falei a vida inteira para esse rapaz, para esse cara, e ele não ouviu. Agora chegou essa pessoa aqui, falou uma vez com ele, e ele entrou no prumo. Mas por quê? Porque em algum momento você falou, e o campo neurológico dele estava fechado para aquela informação. Ele não queria aquela informação. Ou é porque ele tinha ranço de você, ou é porque ele tinha raiva, porque estava magoado, alguma coisa. Aí chegou uma pessoa que às vezes tinha abertura, chegou de um jeito diferente, que aí cada um sabe, e conseguiu injetar aquilo lá, abriu aquele campo. Assim somos nós. 3, preste atenção à estrutura do texto. Lembra que o texto ele tem uma estrutura, assim como o nosso corpo tem? Então, preste atenção na estrutura desse texto. Utilize informações confiáveis. Se eu vou falar sobre um texto, gente, eu preciso utilizar informações confiáveis. Eu não posso pegar informações que não são confiáveis, que não são verídicas. Aí eu estou sujando o meu nome. Porque o nome da pessoa, de quem escreveu aquele texto que não é confiável, já está sujo. Aí eu estou sujando o meu, utilizando informações não confiáveis. Pratique bastante. Gente, tem uma frase que eu gosto muito, se treinar, fica bom. Se você treinar, fica bom. No início, dá vontade de desistir. Gente, eu suava, mas eu suava. Não, eu passava tanta vergonha na faculdade, no início. Bem no primeiro ano, assim. Porque eu tinha pavor. Então, o que acontece? Só que você, no início, dá vontade de desistir. Mas se você praticar, ter aquela consciência aberta, que você precisa melhorar, pratica, você fica bom. Você fica bom. Até um dia você praticar mais, você vai ficar excelente. Assim é tudo na vida. Precisa ter disciplina. No esporte, eu sou apaixonada por futebol. O esporte ensina muito isso. Disciplina. Às vezes você vê um jogador que é nato, que tinha lá uma habilidade nata de ser um craque, mas não é porque perdeu para aquele que tinha disciplina. Cristiano Ronaldo é um exemplo. Tem jogador que nasceu com um dom, e o Cristiano Ronaldo não nasceu, mas ele tem a disciplina. E aí você se sobressai. A disciplina sempre vai se sobressair ao talento. Às vezes a pessoa tem talento, mas não tem disciplina. Mas o disciplinado vai se sobressair. Utilize técnicas para a produção de textos argumentativos. Vamos lá, linguagem técnica. Pertence apenas a uma profissão. Cada profissão tem o seu linguajar. Os pedreiros têm sua linguagem, os médicos têm sua linguagem, os manicures têm sua linguagem,
Os técnicos em informática têm sua linguagem, os técnicos em química têm sua linguagem, a medicina tem sua linguagem, a psicologia tem sua linguagem. Então, cada ramo, cada categoria, cada profissão, ela tem sua linguagem. Por exemplo, dor de cabeça. Se nós falamos assim, eu estou com dor de cabeça, para nós, eu estou com dor de cabeça. Para o médico, é outra linguagem. Acho que é cefaleia, uma coisa assim, não lembro. Então, pro advogado, ele tem sua linguagem também. Linguagem técnica. Linguagem técnica é um conjunto de termos e expressões específicos de uma determinada área de conhecimento ou profissão. Foi o que eu acabei de falar. Cada área tem sua linguagem. O jurídico tem sua linguagem. A medicina tem sua linguagem. É utilizado por profissionais de um campo para se comunicarem de forma mais precisa e eficiente. Resenha crítica. Uma resenha crítica é um texto que analisa e apresenta uma obra, como um livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de artes, peça teatral, apresentação de dança ou show. O objetivo da resenha crítica é persuadir o leitor a consumir ou não a obra. Para isso, o autor faz uso de argumentos e informações para defender seu ponto de vista. Gente, um exemplo aqui que eu gosto muito de trazer sobre a resenha crítica é um trailer de um filme. Se você vai no cinema, por exemplo, e você foi assistir um filme, ok, foi lá e assistiu. Só que antes daquele filme, passou um trailer de alguns filmes. O que é a intenção do trailer, gente? O trailer nada mais é que um texto. É um texto escrito, oral, narrado por alguém. Porque a intenção daquela resenha crítica é despertar naquela pessoa que está vendo aquele trailer o desejo de assistir. E ele pega cenas mais fortes, mais impactantes do filme, coloca naquele trailer para despertar em nós o desejo de, quando aquele filme for lançado, a gente vai voltar no cinema para assisti-lo. O prefácio de um livro. O prefácio de um livro nada mais é que é o desejo, é um resumo brevíssimo, de pouquíssimas linhas, pouquíssimas, mas quando você lê, você sente o desejo de querer aprofundar naquela obra, de ler aquela obra por completo. Gente, atas. Eu vou só falar aqui um pouquinho, porque na próxima aula a gente vai aprofundar sobre atas e relatório. Atas são documentos de forma jurídica que consistem no resumo fiel dos acontecimentos e das decisões de assembleias, reuniões ou sessões, realizadas por comissões, congregações, conselhos ou outras instituições semelhantes, conforme a pauta ou ordem do dia previamente anunciada. Gente, uma ata aqui, um exemplo. Supondo que uma mineradora de Araxá ela faz isso, todas as mineradoras, elas vão convocar para uma reunião, uma assembleia, os funcionários, junto com o sindicato, para entrarem em acordo com o valor da PLR, do ano seguinte. Então, faz lá aquela reunião. Aí, lá na reunião, tem o presidente, quem vai presidir. O presidente da reunião é quem está presidindo a reunião, quem está orientando aquela reunião. E lá tem o secretário. Quem que é o secretário? Quem vai escrever aquela ata. Na ata de reunião, nunca se coloca aquilo que você acha. Sempre algo descritivo, aquilo que realmente aconteceu. Eu vou trazer exemplo na próxima aula, mas é só um spoiler aqui para vocês. Você coloca, Araxá, 18 de fevereiro de 2025, a tal hora, no local tal, se for um sindicato, por exemplo. Aí coloca lá brevemente qual que é o intuito daquela reunião, para ser discutido o quê? É para discutir o valor da PLR, juntamente com o sindicato e os funcionários da empresa tal, mineradora tal, para o ano seguinte de 2026? Ok. E aí lá coloca todos aqueles que participaram. Vocês já viram aí, não sei quem trabalha aí nessas empresas, que quando tem essas reuniões, essas assembleias, no finalzinho lá, eles não passam lá para você assinar quem compareceu. Aquilo lá é um documento que você está assinando. Ciente que aquilo que foi falado na reunião lá, você estava lá, você ouviu. A ata, ela tem um valor jurídico. Por que ela tem um valor jurídico? Supondo que lá na reunião entrou em acordo que a PL... Ou sonho, gente, vou chutar aqui para vocês. A PL foi 20 salários mínimos, por exemplo.
Aí, o que acontece? Lá naquela ata, se entrou em acordo com os funcionários do sindicato e a empresa, que vai ser 20 salários mínimos em 2026, então que lá é um valor jurídico, a empresa tem que cumprir. Todo documento, seja relatório, presta atenção, eu não falei isso, eu tinha até esquecido. Seja qualquer documento, gente. É um relatório, um prontuário, uma ata, ele tem valor jurídico. Se você lá está acompanhando um paciente, entrou às 7 da noite, vai sair às 7 horas da manhã, então você alimentou o prontuário dele com todas as informações dele no decorrer da noite, aqui lá tem um valor jurídico. Por quê? Porque vai que acontece alguma coisa nesse paciente fora do seu turno, você tirou o seu de reta, e a família quer processar. Vai que você colocou alguma informação errada, a família te processa também. Já viram esses casos aí, infelizmente, que acontece que o fulano entrou para operar a perna direita e operou a esquerda? Ou entrou para amputar, eu já vi casos, entrou para amputar a perna esquerda e amputou a direita. A gente vê esses erros médicos. Então, como que detecta esse erro médico? Através de um prontuário. Lá no prontuário estava postando que o fulano ia amputar um membro tal. De repente, o outro membro foi amputado. Então, a família entra na justiça e ganha causa. Assim, no local de trabalho de vocês. Vocês vão lá alimentar o relatório no decorrer do dia, das análises que foram feitas no laboratório, dos experimentos, das coletas, coletou tanto, que hora, qual segundo, até o segundo precisa saber. Aqui lá tem um valor jurídico. Porque se der algum problema, você, dependendo de qual foi a cláusula que você assinou na empresa, a empresa pode te mandar embora por informações inadequadas. Por exemplo, essas empresas que têm muitas informações sigilosas, quando você entra lá, por exemplo, você assina um termo lá de confidencialidade. Você não pode passar as informações que você vê, que você fica sabendo dentro da empresa para fora. Você não pode vender essas informações ou sair falando à torta direita. Então, você assinou lá, é um documento de confidencialidade. Então, se você alimenta um relatório lá no decorrer do seu turno, e aí você sai falando para todo mundo do problema que aconteceu, você sabia que juridicamente a empresa, de acordo com o documento que você assinou, ela pode processar ou pode te mandar embora por justa causa? Então, todo documento ele tem um valor jurídico. Gente, eu vou ligar a câmera aqui. Pessoal, deu para entender? Deu sim, professora. Deu para entender, pessoal? Deu para entender. Então tá, gente, eu vou encerrar a nossa aula de hoje, né? Agradeço a vocês que ficaram aqui na aula. Ok, José? Obrigado pelo feedback, tá? Valeu, Deus abençoe. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui na aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Espero que aquilo que eu trouxe para vocês... Obrigada, Tainara. Aquilo que Igor, muito obrigada. Obrigada a todos vocês, gente. Aquilo que eu trouxe para vocês, que vocês tenham entendido, que vocês despertem de coração, gente, essa consciência de vocês de despertar essa leitura. Por quê? Porque ler é liberdade, em vários sentidos. Nessa vida não tem ninguém melhor do que ninguém. Às vezes a gente pode sentar em certas mesas, tem pessoas que podem estar com uma graduação melhor, nem estou falando questão acadêmica, pode estar com uma questão financeira melhor, sentar em mesas. A gente senta em várias mesas. Eu, por exemplo, eu sento em várias mesas. Tem gente que ganha fortuna, tem gente que já não ganha. Mas o que acontece? Quando você tem um hábito da leitura, ao sentar nessas mesas, você não se difere de ninguém. Porque você sabe externar, você sabe se comunicar, você sabe bater um bom papo, você sabe adentrar naquele assunto. Não é que a gente tem que saber tudo. Mas se você sabe despertar o hábito da leitura, alguma coisa ou outra você sempre sabe puxar um assunto e desenvolver, tá bom? E escrever também. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês imensamente, que o Espírito Santo abençoe a semana de vocês, tudo de bom. Sérgio, Deus abençoe, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá? Tchau, tchau. Qualquer dúvida vocês podem chamar na escola. Se caso eu falei alguma coisa que não deu para entender, pede o pessoal para entrar em contato comigo, que eu explico novamente. Eu fiz assim de todo o coração, tá bom?
Deus abençoe e até a próxima. Tchau.